Em época de Copa do Mundo, uma das coisas mais notáveis são os uniformes das seleções. E sempre existe aquela dúvida: por que que o uniforme da Itália é azul e as cores da bandeira da Itália é vermelho, branco e verde? Por que que o uniforme da Alemanha é branco e as cores da bandeira é preto, amarelo e vermelho? O mesmo acontece para o Japão e outras seleções. Nós do Mais 5 Minutos fizemos uma pesquisa e vamos passar para vocês o porquê das cores dos uniformes de algumas seleções serem diferentes de suas bandeiras. Começando pela Alemanha, as cores predominante branco, shorts preto, elas são referentes à antiga monarquia do país. Além disso, quando a seleção de futebol foi criada, os dirigentes optaram por utilizar a bandeira do Estado da Prússia. E voltando para o século passado, exatamente no período chamado de República de Weimar, entre 1919 e 1933, quando a atual bandeira alemã foi criada com o objetivo de apagar o estandarte branco do Segundo Reich, que foi entre 1871 e 1918, que foi responsável pela Primeira Guerra Mundial. Esse é o motivo pelo qual a Alemanha joga de camisa branca e os shorts preto. Além disso, durante muito tempo o segundo uniforme da Alemanha foi o verde. E tem uma versão que a Alemanha jogava de verde por conta de uma homenagem que eles fizeram para a Irlanda, que após a Segunda Guerra Mundial, nenhuma seleção queria jogar contra a Alemanha. A Irlanda foi a única que cedeu e aceitou o convite de jogar contra a Alemanha. Mas esse é apenas um fato curioso. Mas o fato verídico é que no brasão da Federação Alemã consta o verde. E é por isso que eles jogavam com o uniforme verde, com o segundo uniforme verde. Bom, falar da Austrália agora. Acreditam-se que o verde e amarelo do uniforme fazem referência à acácia, que na verdade é uma árvore considerada o símbolo do país, cujas flores são amarelas. E essas cores são oficiais também, adotadas pelo país a partir do dia 19 de abril de 1984. Bom, a Croácia é um país novo, né? É um desmembramento da antiga Iugoslávia. E o uniforme de futebol foi criado em alusão ao brasão do meio da bandeira. Para inovar e encantar o mundo do futebol, eles adotaram o quadriculado. Os quadrados vermelhos e brancos, eles configuram as 25 pequenas províncias da Croácia, no caso. A Holanda tem um pouco mais de história. Mesmo ela sendo uma das fundadoras da FIFA e jogando sua primeira partida internacional em 1905, ela foi conquistar o respeito, o reconhecimento mundial a partir dos anos 70. Mais precisamente, em 1974, quando ela foi vice-campeã do mundo e encantou com o carrossel holandês. As cores da bandeira da Holanda são vermelho, branco e azul. E nota-se que não há nenhuma referência ao laranja. E assim o uniforme, a camisa predomina laranja, os shorts branco e o meião laranja. E o segundo uniforme varia, às vezes branco uniforme, às vezes azul. Mas o laranja é uma referência à dinastia de Guilherme de Orange, Nassau, que governou as Províncias Unidas. E foi ele que criou a bandeira dos Países Baixos. Mas antigamente a bandeira do príncipe era composta pelas seguintes cores: laranja, branco e azul. A parte laranja foi substituída pelo vermelho durante a ocupação francesa em 1800. Porém, há uma outra versão para essa mudança, segundo o qual o vermelho seria mais visível no mar. Um dado histórico: embora seja normal as pessoas falarem Holanda, é um termo errado, pois na verdade Holanda é apenas o nome de uma região que compõe os Países Baixos nesse caso. Bom, falar da Itália, da querida Itália, da Azzurra. Em 1910, a Itália fez o seu primeiro jogo internacional e foi contra a Alemanha. Mas na verdade, essa primeira partida internacional, diante da Alemanha, eles jogaram com o uniforme todo branco, que era referente ao brasão real. E só em 1922 que o time começou a usar o azul, esse lindo azul que a gente conhece até hoje, que era a cor da bandeira da Casa Real de Savoia e pertencia ao rei Vittorio Emanuele III. Essa cor, a Azzurra, né, ela alcançaria a sua primeira glória, o seu primeiro título de Copa do Mundo, que foi em 1934. Bom, e na época da Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini quis introduzir o uniforme todo preto para a Itália, que era referente à sua ideologia, mas não vingou e a Itália permaneceu Azzurra. Quanto ao Japão, o mais certo seria que o Japão jogasse de uniforme branco e algum detalhe vermelho referente à bandeira. Mas o Japão também joga de azul, e não é por causa do Winning Eleven não,
Mas na verdade o Japão ele utiliza a camisa azul por pura superstição mesmo. Porque a primeira partida oficial do Japão foi nos Jogos Olímpicos de 1936 e foi contra a Suécia. E naquela ocasião o Japão ele vestia a camisa azul quando ganhou de forma heróica dos suecos pelo placar de 3-2. E assim, por essa superstição, por ter sido a primeira competição oficial da seleção japonesa e ganhando da Suécia com o uniforme azul, eles adotaram a camisa azul como uniforme oficial. Mas também existe outra versão, que eles usam azul por causa do contorno do logo da Federação Japonesa de Futebol. Eu acho mais digna a primeira versão, eu acho mais honrado pelo menos, que seja essa a versão oficial. Bom, um fato curioso também é que em algumas ocasiões o Uruguai jogava com a camisa vermelha, no caso o segundo uniforme, né? Nota-se que a bandeira do Uruguai não tem nada de vermelho e também não faz menção à bandeira de Artigas, que no caso foi o libertador do Uruguai, e a bandeira tem uma faixa transversal vermelha. O Uruguai jogar de vermelho se deve a uma rivalidade histórica contra a Argentina, pois em 1928 a Argentina perdia para o Uruguai na final dos Jogos Olímpicos, e 2 anos mais tarde, na primeira Copa do Mundo que foi no Uruguai, a Argentina também perdeu na final e o Uruguai foi campeão. E antes dos jogos, o Uruguai tratava em clima de guerra contra a Argentina, fazia pressão, provocava. E a relação entre as duas federações, a Federação Argentina e a Federação Uruguaia, ficou estremecida durante esse período. 2 anos mais tarde, em 1932, os argentinos fizeram jogos contra o Uruguai. Ali foi para selar a paz entre as federações. E em respeito a esse acordo, o Uruguai jogou de vermelho. E a Argentina, aceitando esse pedido de paz e de desculpa, usou uma camisa toda branca, não aquela camisa tradicional listrada entre azul claro e branco. Esse foi o início do Uruguai ter usado a camisa vermelha. E o Uruguai acabou adotando essa camisa vermelha como segundo uniforme durante algumas temporadas. Tanto que jogou Copa América com ela, jogou eliminatórias e por muito tempo foi o segundo uniforme uruguaio, a camisa vermelha. Apesar das cores da Venezuela serem vermelha, amarela e azul, o uniforme da seleção de futebol venezuelana é cor vinho tinto. E a origem disso foi nos Jogos Bolivarianos de 1938, quando os venezuelanos enfrentaram os colombianos, equatorianos, que no caso têm as mesmas cores em suas bandeiras, né? Por isso a Venezuela decidiu disputar as competições com os uniformes da cor vinho tinto, que seria a cor dos uniformes da Guarda Nacional venezuelana na época. E por que eles fizeram referência à cor do uniforme da Guarda Nacional? A explicação que eles dão, as cores misturadas amarelo, vermelho e azul, dá uma coloração vinho tinto. E essas cores misturadas que tornam vinho tinto têm um simbolismo de unificar a nação. Por isso que eles adotaram o vinho tinto. E para encerrar, falar da seleção brasileira, a seleção canarinho. Seleção brasileira que historicamente conquistou todos os seus títulos de Copa do Mundo e outros torneios com a camisa amarela, essa camisa tradicional amarela, ela nem sempre jogou com a camisa amarela. Os primeiros uniformes do Brasil foram de cor branca e depois ele adotou a camisa canarinho, a camisa amarela, e deu sorte até recentemente. Porém, eu aqui humildemente faço uma sugestão que a partir de 2015 eles comecem a jogar com a cor marrom, referente à merda que fizeram na Copa do Mundo de 2014, perdendo de 7-1 para a Alemanha. Bom, galera que nos acompanha no Mais 5 Minutos. Não, agora falando sério, galera. Ficou bom, velho. Vou fazer de novo. Eu não tenho mais espontaneidade. E sempre existe